vou fazer uma apresentação breve para as pessoas, né, a maioria de vocês aqui que estão no basquete há muito tempo já me conhece, mas talvez alguns mais jovens aí não tenham ideia do que eu fiz no basquete, do que eu sou, né? Eu sou um atleta, né, fui um ex-atleta de basquete, joguei em todos os níveis. Eu comecei aqui no interior de Minas Gerais, num clube que é o qual hoje eu trabalho, que sempre teve um princípio de trabalhar e fazer esporte, né? Não só basquete, como vôlei, futebol. Hoje nós temos várias modalidades aqui, né? Atingir todos os níveis possíveis, né? Não tudo que eu queria, sempre falta um pouco, mas eu acho que muito mais do que aquilo que eu imaginava que eu podia chegar. Cheguei em seleção brasileira, fui campeão brasileiro várias vezes, campeão sul-americano, campeão mineiro, carioca, gaúcho, enfim, né? Sou pai de atletas, né? Os meus três filhos, todos os três fizeram basquete. Tem o Raulzinho, que é o mais famoso de todos aí, que hoje está com a seleção brasileira, né? Participei de várias equipes, né, dentro do basquete nacional. Comecei aqui na Caldense, como eu disse, mas já joguei em Franca, Minas Tênis Clube, Santa Cruz do Sul, Flamengo, Coque, na época que tinha um Coque lá em Ribeirão Preto, Bauru. Tive duas participações em seleção brasileira, na verdade uma só, porque uma delas eu abri mão, que foi em 92, quando o Raulzinho nasceu. Eu pedi dispensa, porque apesar de, acho que isso é a felicidade de qualquer atleta chegar a uma seleção, eu não estava me sentindo muito bem, muito realizado, muito feliz pela situação da minha esposa, grávida, eu queria ver meu filho nascer, enfim. E depois, em 97, eu voltei a participar com a seleção, nós disputamos a Copa América, classificada a seleção mundial, e aí foi minha passagem breve pela seleção, né? Comecei a fazer educação física lá em Franca, na verdade em Batatais, uma cidade próxima, me formei, participei na época o Guerrinha tinha uma escolinha lá, comecei fazendo meu estágio lá com o Guerrinha, e me formei lá, acabei me formando lá em Batatais, trabalhei um tempo lá. Depois eu cheguei, fui técnico da equipe principal de Bauru, depois que o nosso falecido Tom Zé, amigo Tom Zé, saudoso Tom Zé, foi técnico da Silva Brasília. Eu fiquei uma época lá como técnico de Bauru. Depois fui trabalhar no Minas Tênis Clube, com profissional e com juvenil. Tive a possibilidade de ser técnico da seleção brasileira sub-16, assistente técnico do Gustavinho hoje, que é o nosso técnico da seleção principal no sub-17, e trabalhei na comissão técnica com o Moncho Monsalve, aquele espanhol que teve uma época no Brasil, né? E hoje eu atuo aqui na Caldense. Tive a oportunidade de, quando eu voltar para cá, trabalhar com competição, meninos de 15 a 17 anos. E o ano passado, eu me senti um pouco desmotivado depois que a gente voltou da pandemia. Um garoto que trabalhava com a escolinha, né? A escolinha estava um pouco, na minha visão, um pouco desorganizada. Eu pedi para ir para a escolinha. Então, hoje eu trabalho com a escolinha, com a iniciação mesmo, aqueles meninos de 7 a 11 anos, uma turminha mista, e uma turminha só de meninos de 12 a 15, que na época a gente chamava de intermediário, mas nada mais é do que iniciação mesmo, porque os meninos chegam sem saber praticamente nada. E, Eu vou ter que ver então, agora eu vou tentar uma reunião aqui. Depois partilhar com eu. vocês aqui um pouco das minhas ideias, né, sobre as aulas hoje, da forma que eu trabalho. Nós temos aqui a NBA School, que nos apoia, né, uma parceria que a Caldense fez com a NBA School. Eles têm todo um projeto, todo um livro vamos dizer assim, de direcionamento para as aulas de basquete, porém, eu sigo muito aquilo que eu aprendi no decorrer da minha vida, né, naquilo que eu estudo. Tem muita coisa que eu vejo que é extremamente útil dentro da cartilha da NBA Basketball School, mas eu sempre tento agregar algo mais baseado na minha experiência de ex-atleta, de pai de atleta, né? Porque você trabalhar com um garotada novinha assim, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, principalmente por causa que os pais às vezes passam a ser não digo um problema, mas passam a ser um dificultador às vezes do aprendizado, né? Às vezes cobrando demais das crianças ou querendo interferir, enfim. Então eu tento colocar muito daquilo que eu vivenciei como pai de atleta de três meninos, né? Sendo até muito comedido na minha atuação com eles. Eu faço aqui, antes da gente começar, né, uma reflexão, né, para a gente que trabalha com a base, com a iniciação. Né? O que é mais importante, né, que são as vitórias, né? Não é o meu caso, porque eu trabalho, como eu falei, com escolinha, mas
chega mais à frente desses meninos que estão comigo, vão logo, por exemplo, a turma do ano passado, sub-11, esse ano já estão com o Otávio treinando com sub-12, né? E o ano passado, praticamente, eles fizeram joguinho nenhum comigo. Fizeram, acho que, 2 festivais, porque eu acredito que, às vezes, você tem que primeiro dar a base para poder fazer eles jogar. Basquete, propriamente dito, é óbvio, né? Você pode trabalhar coisas lúdicas, brincadeiras, jogos modificados, né? Jogos adaptados, mas o basquete, propriamente dito, eu evito de dar, porque eu acho que eles não estão em condição ainda. Mas minha reflexão é o seguinte: o que é mais importante, as vitórias ou a formação de atletas na base? Tá? Então, aqueles que estão aí, pensem sobre isso. Porque eu vejo que nem sempre as estrelas da base chegam ao mais alto nível. Você pega aí várias seleções, é, mas a nossa, né, praticamente, né? A gente tem que se avaliar a nossa realidade. Todos que estão lá, quantos passaram pela base? Hoje eu acho até que tem mais gente, mas se você pegar na época do Oscar, Marcel, Giovannone, enfim, os nomes do nosso basquete, acho que pouquíssimos daqueles que foram sucesso na base chegaram à seleção principal. Então, é a reflexão que eu faço. É, uma coisa que eu acho fundamental quando você trabalha com escolinha, tá? Com aprendizado de iniciação ao basquete, é o exemplo. Às vezes você pode até não ter muito conhecimento daquilo que você está fazendo, mas você tem que estar dando sempre bons exemplos, porque a gente está tentando formar atletas, mas acima de tudo, a nossa principal função, no meu entendimento, é formar cidadãos através do esporte, né? E então eu acho que isso é muito importante. Quem está iniciando aí essa carreira aí de professor, principalmente com iniciação. E eu vejo que existe uma coisa muito, me preocupa um pouco, que geralmente quem vai para a base, quem vai para a iniciação, são aqueles meninos recém-formados, que têm menos conhecimento, menos bagagem, às vezes, igual as meninas, né? E isso me preocupa, porque no fim, se você não tem uma boa formação, você acaba não formando bons atletas, né? Bons futuros atletas, né? Então, acho que é muito importante essa questão do exemplo e essa questão da experiência, né? Se você não tem experiência, estude muito, se você quer trabalhar com a base, porque a base é, como diz, né? É o começo de tudo, né? É, dentro desses exemplos que eu falo que são fundamentais, a gente deve sempre cultivar nas aulas, né? Que é o que eu tento fazer com essas crianças hoje, os valores éticos e morais. Eles têm que ser trabalhados em todas as aulas. Eu acho que o respeito é fundamental quando você trabalha com qualquer esporte, né, em qualquer área de educação. E a nossa nada mais é do que uma área de educação, é a educação do esporte, né, mas é a educação. Então, acho que a toda aula você está fazendo reflexões sobre o respeito, sobre companheirismo, sobre dedicação, sobre aqueles valores éticos morais que vão construir um país cada vez melhor. Eu acho isso fundamental, tá? Acredito que voltando mais para o esporte, praticamente dito, que a repetição ela te leva à próxima perfeição. Ou seja, você tem que, às vezes, insistir em determinados exercícios, tentar, mesmo você variando como executar ou criando brincadeiras, mas a repetição é que vai fazer você fazer com que aquelas crianças se aperfeiçoem dentro do basquete e possam chegar a um nível até chegar na competição. É o que eu tenho trabalhado com esses meninos e meninas que eu trabalho agora na iniciação, né? Vejo, às vezes, até aconteceu ontem comigo na aula que eu estava dando, que às vezes você começa a dar uma aula, você planeja, antes de mais nada, tem que ter planejamento. Acho que é fundamental isso, tá? Para que a gente possa saber o que está sendo feito, o que foi feito na aula passada, como é que vai ser a sequência agora. Mas, às vezes, e acontece às vezes comigo, chegou 3, 4 meninos novos na minha aula ontem. E eu preparei uma aula, comecei essa aula, e de repente eu vi que aqueles 4 ali não iam acompanhar o restante que já estava comigo desde o primeiro semestre. E aí eu falei, pô, peraí, deixa eu organizar minhas ideias. Voltei um pouco atrás, dividi o grupo, deixei esse grupinho que praticamente não sabia nada, trabalhando eles separado, e deixei os outros meninos fazendo algumas coisas que eles já estão acostumados a fazer, que fazem bem feitinho, né? Então, às vezes, eu acredito que você não possa ter medo de alterar o exercício ou dar 1 ou 2 passos atrás daquilo que você planejou para poder surtir o efeito que você quer, principalmente na iniciação, né? Quando eu estou olhando aqui, gente, que eu fiz uma colinha aqui para poder organizar minhas ideias, tá? Então, acho muito importante, mas você saber o porquê que você está voltando atrás, ter conhecimento, saber onde você está querendo chegar, né? Porque eu falo que hoje em dia, até estava comentando mais cedo com o Andinho aqui, hoje você pega o Instagram aí, com
postagens de basquete, ou entro no YouTube, ou entro procurando na internet, exercício é que tem à vontade. Você pode variar todos os exercícios possíveis, você pode criar várias maneiras de. Ô, meu amigo Cassião, Serimélio, Fala, Raulzinho. Você tá que bom? bom te ver. Bom também. Bom também. Então, você pode fazer vários exercícios, mas será que você sabe qual o propósito daquele exercício? Será que você vai saber fazer as correções necessárias para que aquele exercício tenha efeito na criança, para que ela realmente aprenda? Então, isso é uma coisa que às vezes me preocupa, principalmente a mim, quando eu estou fazendo alguma coisa. Às vezes eu tenho que voltar atrás para iniciar um processo para ele aprender. Porque eu acredito que, na minha escola aqui, na minha área de atuação, o menino tem que saber fazer três coisas, que é básico para mim inicialmente, né, na questão individual, é saber passar, driblar, né, que é quicar a bola com a mão direita, a mão esquerda, e saber fazer bandeja. Acho que isso para mim é fundamental. E é um dos motivos que me levou a ir para a iniciação, porque os moleques chegavam para mim, às vezes com 14, 15 anos lá na competição, não sabia fazer bandeja de esquerda. A mecânica de arremesso era terrível. Não sabia o que é parado de um tempo, o que é parado de dois tempos. E isso, para mim, mesmo que você consiga fazer de uma maneira lúdica, eu acho que isso eu tô descobrindo a cada dia, tentar fazer mais a coisa, ter mais ludicidade, mais brincadeira, porque às vezes, como eu fiquei muito tempo na competição, às vezes eu sou muito aquela coisa como é que, do movimento para o esporte apenas, e às vezes você não pode, com crianças de 7, 11 anos, às vezes você vai é, filtrando, né? A criança passa a perder o estímulo e tal, então você tem que tentar criar brincadeiras para que ocorra aquilo que você quer, que é a parada em um tempo, a parada em dois tempos, é a passada da bandeja, né? E bem aquela coisa bem simples. Né? Na minha escola ainda não entra o passo zero, porque eu acho que isso é uma coisa um pouco mais avançada, né? Então, é importante, às vezes, você voltar atrás e reiniciar o processo. Se não com todo mundo, pelo menos com aquele grupo que você vê que está bem atrás em relação ao restante, né? Eu costumo sempre nas minhas aulas, né, quando eu planejo minhas aulas. A primeira parte são aulas de 50 minutos, uma hora. Raramente ela acaba antes de uma hora, eu não consigo, por mais que eu planeje, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu paro muito, corrijo muito. Às vezes eu até depois para acabar a aula eu fico refletindo se eu exagerei nas correções, ou se eu deixei correr muito. Isso dificilmente acontece, né, gente? Eu paro demais para corrigir a molecada. Mas eu tenho visto que tem algum resultado. No ano só que eu estou na turminha de iniciação, eu vejo os menininhos que foram para o Otávio, que o Otávio está podendo trabalhar com eles com um pouco mais de liberdade na questão tática. Seja tática individual, seja tática coletiva. E esse é meu objetivo. Jogar os meninos para a categoria de cima, é, onde eles aprendam a questão mais tática. Apesar que agora, com essa turminha que eu estou esse ano, nesse segundo semestre, alguns eu já estou começando a criar um pouquinho de exercícios porque eles me cobram muito. Quer jogar, né? E eu falei, não, tudo bem. Então nós vamos começar algumas situações táticas, de espaçamento, de reposição de espaço, aquelas coisinhas básicas de give and go, né? E hoje mesmo eu comecei com a turminha de 12 a 15, né? Essa questão. E com os mais novinhos, algumas brincadeiras para eles aprenderem a se movimentar. Então aquela coisa, não passa a bola e fica esperando, né? Que lá na frente eles vão entender o porquê disso, né? Hoje eles não entendem muito. Os mais velhos eu até explico essa questão tática, né? Então, eu começo minhas aulas sempre com exercícios coordenativos, sem bola, trabalho sempre individuais, né? Os mais básicos possíveis. E o que eu vejo me assusta. Tem dia que eu até fico rindo com os meninos. Coordenação simples de caminhar, elevar braço esquerdo e perna e joelho direito, né? Andando, fazendo isso de uma forma mais acentuada. Tem meninos que, não, por incrível que pareça, às vezes não conseguem, né? E aí eu insisto, eu corrijo, eu sou meio persistente, viu, gente? Eu não sei se isso ser chato, mas essa é a minha forma. Enquanto o moleque não está sabendo, por exemplo, fazer aquela corrida coordenativa, né? O skip no atletismo, trabalhando coordenação braço e perna, enquanto ele não está sabendo saltar elevando o braço direito do mesmo lado ou saltar braço e pernas alternados, né? Quando eu falo saltar, elevação de joelho, então, eu não vou para frente em exercícios, vamos dizer, de bandeja, essas coisas. Eu tento primeiro trazer essa parte coordenativa básica para essas crianças, seja aquelas de 7 a 11, seja de 12 a 15, né? Aí eu faço algumas brincadeiras. Quando eu vejo que eles já estão coordenando um pouquinho mais, aí eu começo sempre entrar na bandeja, tá? Brincadeira de drible, de passe na parede,
domínio de bola, né? Manuseio da bola, essas coisas, tudo faz parte do meu aquecimento, sempre de maneira individual. Quando eu vejo que eles já avançaram um pouquinho, depois de umas 4 semanas, às vezes até 2 meses, aí eu já começo a criar algumas coisas de poder ir para a cesta. Eu deixo eles arremessar à vontade, mas sem corrigir nada. E aí eu começo a fazer a bandeja, propriamente dita. E sempre trabalho. Se eu trabalho 3 minutos do lado direito, eu trabalho 3 minutos do lado esquerdo. Eu busco sempre fazer isso, porque se a gente não coloca tempo nos exercícios, a tendência, isso eu vi muito lá atrás, é você ficar trabalhando muito mais o lado forte, dominante da criança, e menos o lado fraco, né, teoricamente, que é o lado esquerdo, na maioria das crianças. Então eu tento, e eu estimulo eles sempre a tentar usar a mão direita e a mão esquerda. Tudo, eu vou dar drible, mão direita, beleza, vai dar, sei lá, 2 minutos, vai ser 2 minutos de mão esquerda. Exercícios variados, né, é, eu não vou ficar aqui falando de exercício, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que usar a criatividade. Olhar muitas vezes o basquete, ver o que necessita, e se você for um cara criativo, você consegue criar inúmeros exercícios. Né? E se não conseguir criar, porque às vezes nem todo mundo tem tanto criativo, você entrou no YouTube, Instagram, como eu falei, várias páginas, e, nossa, tem exercício de sobra. Mas você tem que saber por que que você está dando aquele exercício e qual a correção que você tem que fazer e qual é o objetivo. Porque senão, às vezes a coisa, apesar que eu acho que mesmo vamos dizer assim, na confusão das aulas que não tem muito objetivo, tem vários professores às vezes, que não têm muito conhecimento, a coisa sai, porque aqueles que têm um pouquinho mais de domínio acabam se sobressaindo, né? Mas eu acho muito importante essa questão, você saber o porquê que você está dando aquele exercício e onde você tem que corrigir, qual o detalhe que você tem que corrigir. E de uma maneira também moderada. Corrige duas coisas, espera. Na hora que você vê que todo mundo já conseguiu acertar aqueles dois detalhezinhos, aí você passa para uma terceira. Porque, principalmente na turminha de 7, 11 anos, a cabeça deles fica muito confusa. Ele não consegue nem fazer uma correção, às vezes, que você dá, quanto mais duas, três. É uma coisa que, quando eu comecei, eu me perdi um pouquinho, confesso para vocês. E hoje eu consigo administrar melhor as correções, as paradas e tudo mais. Né? É, o, eu falo muito para minha turminha aqui, eu acredito que vocês pensem igual, que o ensinar basquete é igual montar um quebra-cabeça. Né? Você vai lá, ensina o drible, que é uma peça do quebra-cabeça, mão direita, mão esquerda, outra peça, crossover, né? Mudança de direção, aí você dá uma coisa, um desafio lá de bola entre as pernas, e você vai montando o quebra-cabeça. Daqui a pouco você faz passe. Primeiro pode ser na parede, para a criança ganhar um pouco mais de forma e saber que ela tem que dar mais força para a bola bater e voltar, e saber que isso é importante, a força de passe. Daqui a pouco você faz um passe 2-2, um passe 2-2 parado, depois com deslocamento, e aí você vai montando o quebra-cabeça até chegar, que no meu caso às vezes não chega, ao jogo propriamente dito. Né? Eu faço algumas brincadeirinhas, na terça de manhã eu fiz até, era aniversário de um dos menininhos da turminha mista de 7 a 11, e ele veio, meu aniversário, vai ter joguinho? Falei, beleza, hoje é seu aniversário, vai ter joguinho. Só que antes eu dei uma brincadeirinha de passe, deslocamento, recomposição de espaço, para eles terem uma noção. Mas em uma aula eles não vão pegar. Mas eu senti que um ou outro percebia, que eu falava, passe e desloca, não pode ficar parado. No joguinho até que teve um efeito legal. E eles conseguiram brincar, foi até interessante, porque o último joguinho que eu dei para eles para testá-los foi no semestre passado. Então, fiquei feliz na terça-feira que eu vi um certo avanço dessa molecadinha, dos meninos e meninas, né? Então, nesse quebra-cabeça, você vai montando as peças, até chegar ao jogo propriamente dito, ou aí você vai no 2 contra 2, aí você vai no 3 contra 3, né? Ou no 3 contra 2, depois 2 contra 1, enfim. Você vai crescendo dentro desse planejamento, até você conseguir, de repente, chegar no 4 contra 4, que está muito próximo do jogo de basquete propriamente dito, né? Dentro da montagem desse quebra-cabeça, eu acho muito importante, quando você vai dar um exercício, e isso às vezes eu sou até um pouco prolixo, eu confesso para vocês, os detalhes e as regras. O que você quer? Né? E principalmente as regras têm que ser claras. Né? Porque criança ela ouve aquela situação que você falou, mas muitas vezes ela não interpreta da maneira que você está imaginando. Eu tenho uma situação muito engraçada de um colega meu de futsal. Né? Ele conta isso, eu uso isso como referência. Ele nunca falou para o menino o que era sair do gol. E foram fazer um joguinho. E aí um cara roubou a bola e foi para cima do goleiro. Ele do banco gritou para o menino: sai do gol, sai do gol. Sai. O menino saiu.
saiu do gol e deixou o gol totalmente livre para o cara marcar o gol. Ou seja, a regra não estava muito clara para o menino, porque ele nunca viu isso na aula. Então, aquilo que você exige da criança, ela vai fazer. Não fique esperando que ela faça aquilo que você imagina que ela acha que é o certo. Não, você tem que falar. Por mais óbvio que seja, eu acredito que você tem que falar. Porque eu tenho grupos de 20, 25 crianças. Talvez 15 entendam o que você fala. Quando você fala, ó, dribla com a mão direita, dribla mais do lado do corpo, protege a bola, põe o braço à frente. Você falou, ela entendeu. Mas se você não mostrar, atingir outra percepção dela, que é o visual, só no áudio, ela não vai entender. Então, eu costumo falar isso. Eu falo, mostro. Às vezes, se eu tenho um garoto que faz melhorzinho, eu fiz, mas às vezes a gente fazendo, a criança não vê o modelo dela ali, né? Ela vê o modelo de um adulto. E que faz de uma maneira muito perfeita, vamos dizer assim, para eles. Então, você traz um menininho que faz melhor, uma menininha, faz, ó, mostra para os seus coleguinhas como é que é para fazer. Eu acho que isso facilita o aprendizado dessas crianças. Tá? Então, essas regras devem ser bem claras e tem que atingir a criança tanto no áudio como no visual. Se não, você explicando, mas usando um modelo de uma criança como ela, que às vezes fica até mais fácil, ela percebe melhor o que ela tem que fazer. Tá? Eu procuro, como eu já falei, sempre trabalhar o lado direito, o lado esquerdo e por tempo, porque senão a tendência da gente, né? Eu sou destro, a maioria de nós, esquerdo, tem muito pouco esquerdo, tem muito pouco menino que trabalha à esquerda, né? E então, se você trabalha mais o direito e menos a esquerda, amanhã ela precisa da esquerda, vai ter dificuldade. Né? Eu joguei com um cara que, quando ele chegou até a seleção, o Cassiano deve conhecer muito bem, ele não sabia fazer bandeja de esquerda. Ele sempre fazia pelo lado esquerdo com a direita. Aí, depois de muito velho, quando ele fazia de esquerda, ele até saía com a mão, assim, tipo assim, ó, consegui, porque a gente brincava com ele. Isso foi o quê? Uma falha lá atrás. Será que Fica a pergunta: será que ele, se ele já tivesse um domínio melhor com a esquerda, ele não poderia chegar ainda mais longe? Porque ele chegou à seleção brasileira. Sabe o que eu estou falando, né, Cassião? Sei, sei. Então, quer dizer, é uma coisa que me preocupa, porque é o que eu falo, a formação para mim é muito mais importante que ganhar ou perder. Eu acho que isso é um detalhe que lá na frente a gente percebe isso. Quantas crianças a gente não perde aí no meio do caminho que poderiam estar hoje seguindo a seleção brasileira? Como eu falei, apesar de eu ser, às vezes, um pouco muito preso ao basquete propriamente dito, procurar trabalhar com essas crianças de iniciação coisas lúdicas, coisas que se motivem, brincadeiras e jogos modificados, mas que tenham, né, pelo menos eu penso assim, se você está ensinando basquete, que tenham alguma finalidade útil para a prática do basquete. Né? Que lá na frente ela fez ali sem perceber que é para o basquete, mas que no fim ela vai entender e vai usar isso no jogo. Porque a criança, à medida que ela vai desenvolvendo, ela começa a ter percepção. Né? Muitas vezes eu paro nas minhas aulas e pergunto, faço alguma exercício e depois acabo e falo assim, para que serve isso daqui? Sei lá, uma brincadeira de jogar a bola e quando você tem que deixar ela passando debaixo das suas pernas, só que a hora que você corre além dela, para com os dois pés e gira em cima de um pé para a bola passar no meio da sua perna. Ou seja, você está de frente para a bola, você para de costas e gira para ficar de frente de novo. Nada mais é do que o pé de pivô. Aí eu paro e pergunto para a criança, para que serve isso? Ela pé de apoio, pé de pivô. Quer dizer, elas percebem, elas não são bobas, né? Pelo contrário, elas têm muita noção do que elas estão fazendo depois que elas fizeram algumas vezes e você explicou e ensinou. Né? Então é muito importante isso, ter a ludicidade, mas saber que tem um propósito para o jogo propriamente dito. Né? Uma coisa que eu cobro muito na minha criançada, né? Às vezes a criança, você dá um exercício assim que todos juntos, emparelhado, eu costumo fazer isso, como eu falei sempre no início da aula, com trabalhos individuais, aí você dá um exercício, sei lá, de domínio de bola na mão, batendo na bola só para sentir a bola. E fala para a criança, ó, trotando até o outro lado. Tem uns que saem a 500 por hora. E faz. Ele não bate na bola direito, quer dizer, não aprende a ter aquele domínio, aquele contato com a bola. Aí eu costumo parar, chamo eles e falo, ó, quem chega primeiro para mim aqui não importa. Eu prefiro que você chegue em último, mas faça o exercício bem feito. Porque no final das contas é esse que faz o exercício bem feito, é que vai desenvolver. Os outros vão ficar cada vez mais para trás. E depois a culpa é de quem? Com certeza do professor, que não ensinou direito. Né? E às vezes até bem pais questionar isso.
Então, eu faço questão de cobrar isso. E o interessante, eu tenho fama de bravo aqui, tá, gente? Inclusive, vários pais colocam os filhos para vir até aula de basquete comigo, porque eu sou bravo. Porque eles querem um apoio na educação dos filhos. Isso dito por algumas mães, inclusive alguns pais. Porque, para mim, regra é para ser cumprida, não é para ser desrespeitada. E eu trabalho assim, sempre com regras, né, em tudo. E hoje mesmo, na minha aula, eu chamei, porque tem uns 3 menininhos lá que adoram chegar na frente de todo mundo. E faz de qualquer jeito, isso, lembra? Eu falei, ó, adianta. E eu, às vezes, eu pontuo. Eu falo, não entendeu. Eu não falei nome. Na segunda vez, não entendo. Na terceira, eu pontuo. Falo, ó, fulano, 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 chegaram em primeiro. Foram os piores do exercício. Porque esse detalhe, esse detalhe, esse detalhe, eles desprezaram. Aí na outra, eles sentem isso. Eles já procuram minimizar a velocidade, tentando fazer melhor e me cobram. E aí, professor, eu fiz direitinho? Quer dizer, então eu acho que tem que ter essa relação com a criança, para que ela realmente desenvolva, porque às vezes ela não tem noção do processo de aprendizagem, ela quer se divertir, mas ela vai se divertir aprendendo, né? Que esse é o nosso objetivo, né? É, como eu falei, sempre tem que ter um objetivo. Com relação às correções, sempre tentar corrigir por etapas, sem exagerar na dose. Corrige uma coisa, percebeu que a pessoa, a criançada melhorou nisso aí, vai para a segunda correção, e assim você vai vendo que o progresso é melhor. Alguns, às vezes, você corrige, na próxima aula eles vão revidir um pouquinho, né? Você não pode desanimar, vai corrigir. O processo, às vezes, é demorado, essa supercompensação da criança pegar alguns exercícios, alguns movimentos, alguns fundamentos, às vezes é um pouco demorado, principalmente no meu caso, são 2 aulas por semana, é muito pouco, né? E eu tento estimulá-los a ter a competitividade, mas a competitividade com eles próprios. Ele fala assim, semana que vem eu quero estar melhor, né? E é natural que o próprio basquete em si já é competitivo, a criança quer jogar melhor, ganhar do outro e tal, mas eu tento sempre trazer isso para que o principal objetivo deles é estar melhor a cada dia, é competir com eles próprios. Depois vai competir com o colega, né? Às vezes até brinco, falei, vocês vão querer competir comigo, vocês não vão ter chance. Então, às vezes com um coleguinha também não. Agora, se você competir com você, você vai melhorando, melhorando, daqui a pouco você chega num nível que você se surpreende. Então, eu tento argumentar com eles de uma maneira bem, vamos dizer, infantil, para que eles entendam isso, né? Mas, apesar de eu estimular eles dentro da competitividade, eu tento também outra coisa, porque a disparidade de desempenho das crianças é incrível. Tem alguns que já têm um certo domínio, não sei se é porque brinca em casa de subir em árvore, tem um espaço melhor, pai e mãe já dão um exemplo, e tem outros que, nossa, dá desespero, dá dó. Essa é a verdade, porque eu sei que se eles não começarem agora a mudar a cabeça no sentido de ter prazer pela atividade física e tudo mais, lá na frente, como adulto, eles vão sofrer muito. Mas quando eles conseguem uma coisa simples como sei lá, fazer uma parada em um tempo e fazer o pé de pivô, sem tirar os 2 pés, conseguindo tirar o calcanhar do chão para poder usar o pé de apoio ali, fazer um giro. Eu solto fogos, eu vibro, eu estou sempre estimulando eles com elogio também. Apesar de eu ser, às vezes, um pouco crítico, eu também busco elogiá-los, principalmente aqueles que eu sinto que têm mais dificuldade. E não deixo ninguém, na minha aula, nenhum colega critica o outro. Se faz a primeira vez, não tem a segunda. Tinha um garoto que eu fui tolerando, um dia pus ele para fora, e falou assim, você só volta se for para sua mãe aqui. Na época ele tinha 11 anos. Eu achei que eu tinha sido muito duro. Fui para casa meio chateada, a mãe chegou, aí eu descobri, ele, de mês em mês, a mãe ou o pai era chamado na escola. Então o moleque já tinha hábitos não muito é, educados com os colegas. E eu fiz questão. E como ele gostava de basquete, o pai falou que era o ídolo dele e tudo mais, ele passou a ter um comportamento melhor. Hoje ele já está na turminha de 12 a 15. De vez em quando eu brinco com ele, né? Eu vou falar o nome, porque ninguém conhece mesmo, chama Davi. E de vez em quando eu falo, Davi. E agora a última foi, ele chega lá, toma água, joga a garrafa aqui. Eu falei, Davi, vamos fazer um combinado. Água, quer dizer, isso não é basquete, gente, mas isso eu tenho certeza que vai ajudar ele a ser um grande cidadão, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente elogiar também quando há uma evolução da criança, mesmo aquelas mais carentes. Não ficar frustrado,
porque, igual eu falei, na competição, às vezes, acontece muito isso, né? Você enche muito a bola do melhorzinho e você despreza aquele que é o piorzinho. Só que, às vezes, aquele que é o piorzinho é o que vai chegar mais longe do que o melhorzinho. Por incrível que pareça, acontece muito isso, tá? É, é, aquilo que eu falei aqui, na minha colinha aqui, desafiá-los a sempre entregar um exercício de qualidade. Não é rapidez, não é chegar primeiro, é fazer bem feito, né? Porque isso é que vai realmente fazer eles evoluir, né? E, e com relação isso é com relação ao meu planejamento, em relação àquilo que eu acredito, minhas crenças em relação à aula, né? Agora, com relação aos materiais, como a gente, desculpa, pessoal, quando a gente trabalha com criança, eu gosto muito de variar os materiais. Eu gosto de usar bolinhas de tênis, arco, cone grande, cone pequeno, aquele chapéu chinês, balões de encher, que eu acho super interessante. Você vai lá, manda a criança, você trabalha a parte molar, enche o balão, depois bate bola, segurando o balão, não deixa cair. Agora você bate bola, joga a bexiga, balão, que eu falo é uma bexiga de festa, tá, gente? Você tem que ir de um lado para o outro, batendo bola, não deixar a bexiga cair no chão. Agora você vai jogar a bexiga para o coleguinha, quem derrubar a bexiga no coleguinha não pegar a bexiga, marca ponto. Eu acho muito interessante. Então você tem que ser criativo com o material. Porque a criança, principalmente a turma de 7 a 11, isso é estimulante para ela, né? Isso daí elas estão aprendendo a jogar basquete, elas estão aprendendo às vezes a aperfeiçoar algum fundamento de drible, de passe ou tudo mais, brincando. E isso é muito bom, porque aí você não deixa elas desistirem, né? Apesar de eu achar que quando a pessoa desiste é porque ela não merece. Mas se você também não contribui, como professor, é complicado, né? Então eu tento sempre variar o máximo possível minhas aulas com bambolê, por exemplo, que é os arcos, né? Por exemplo, eu gosto muito de, quando eu estou ensinando bandeja, usar o bambolê como referência da primeira e segunda passada, né? Ou quando você vai fazer a parada em um tempo, ou quando você vai fazer a parada em dois tempos, né? Aquilo lá acho que facilita muito, até para você observar e corrigir, se for necessário, né? É. Eu procuro também no início da minha aula, né? Sempre trabalhar exercício de força com a garotada. Porque é impressionante, impressionante como as crianças, 7 a 11 você até compreende. A criança está num processo ainda de amadurecimento, não trabalha o corpo ainda, não tem força para nada. Tal. Mas você pega os meninos que de 12 a 15 com que eu trabalho, você pede para fazer, gente, três flexões de braço. Não consegue. É impressionante. Então, como eu detectei essa falha já desde a época da competição, e eu já fazia isso com a competição, sempre no início do treino eu dava alguns exercícios de trabalho de abdominal, a parte do core, né? Sempre de maneira assim, brincando com bola ou a dois, algumas flexões de braço. Isso para mim é fundamental, além da questão de coordenação e domínio corporal, né? Quando você pede às vezes para uma criança, ó, a frente da linha amarela, você bate só o pé direito e dribla, só o pé direito. Tem criança que não sabe qual que é o pé direito, por incrível que pareça, mas tem. Aí você tem que falar, você tem que mostrar, às vezes você tem que virar de costas para ela, porque como você está de frente ao seu espelho, ela vai bater o pé que você está batendo do lado dela, só que é o esquerdo dela, o seu é o direito. Então você tem que ficar atento a isso, porque as crianças não têm domínio corporal. Às vezes elas conseguem fazer as coisas, mas a cabeça ainda não controla o corpo. E cabe a nós, professores, ensiná-las, educá-las, controlá-las às vezes, falar, calma, concentra, foca, porque eu não sei se tem a ver com a pandemia ou não, isso daí, mas eu acho que as crianças estão muito assim, elas fazem as coisas, querem fazer rápido, mas sem qualidade e sem controlar aquilo que elas estão fazendo, né? Então eu busco sempre trabalhar isso daí com elas, né? Depois que eu começo essa parte de força, coordenação e tal, aí vem os trabalhos com bola, né? Depois eu venho para a parte de bandeja, que para mim tem que ter. Trabalhos de coordenação, de força, drible, vou variando, criando várias situações, mudando de direção, rodar a bola em volta do cone com drible, enfim. E, por final, a bandeja. Também toda aula tem que ter bandeja, porque é uma coisa que os crianças têm muita dificuldade. Sempre, como eu falei, lado direito e lado esquerdo, né? Bem, o trabalho de apoio,
passada, sempre eu começo algumas brincadeiras. Primeiro, no aquecimento, já eu faço algumas partes coordenativas, usando a passada de bandeja, mas sem bola, sem nada, né? Apenas mandando eles, direita, esquerda, salta, cai com os dois pés. E depois esquerda, direita, salta, cai com os dois pés. Sem bola, sem nada. Depois eu começo a colocar a bola, depois eu tento fazer, segura a bola, eles vêm, já encaixam na passada. Aí, por último, quando eu vejo que já assimilaram um pouco dessa questão da passada em si, aí começa, agora você dribla, e vai segurar a bola em tal lugar. Eu sempre uso algumas referências de linha, que eu acho que facilita muito o aprendizado da criançada. Por exemplo, como a gente tem a quadra poliesportiva, eu uso, por exemplo, tem o cruzamento ali da linha do futsal, ou da linha do garrafão com a linha do vôlei, né, da quadra de vôlei. Ali você pula aquela linha, já segura antes, cai com o direito, esquerdo, para facilitar o aprendizado da garotada. Tá? E aí depois, quando eu vejo que já houve um avanço nesses fundamentos, assim, de uma maneira nem sempre é satisfatória, porque o grupo, como eu falei, se você pega 20, 25 crianças, você vai ter, sei lá, 15, 16 que estão num nível que me agrada, né? Mas talvez às vezes um pouco exigente. E aí você começa a colocar algumas exercícios de dupla, de trio, né? Como eu falei, eu já comecei a fazer alguns exercícios apenas de passe, com deslocamentos, criação de espaço, espaçamento. Primeiro eu faço tudo em espaços reduzidos para depois aumentar. Não dei jogo ainda, é só ainda o entendimento daquilo que eles vão fazer futuramente, tá? Então eu tento às vezes criar, depois que eles já estão com um certo domínio fundamental, criar exercícios para eles tomar decisões. Então, um exemplo, né? Espero que vocês consigam visualizar isso daí, tá, gente? Porque eu não preparei um PowerPoint, nada que pudesse para ilustrar. Mas espero que vocês tenham uma cabecinha boa, porque todo mundo mexendo com basquete consegue visualizar. Você dá um exercício onde os dois saem juntos, batendo bola, tem que fazer algum tipo de habilidade, um crossover entre os cones, ou um recuo, vai na frente e volta. Quem sai primeiro do último cone ali na frente, vai na bandeja. O outro não pode fazer bandeja, tem que parar e arremessar, jogar a bola para a cesta. Né? Então, isso daí dá a eles o quê? A questão que eles têm que decidir, tomar a decisão. Então, eu tento fazer isso à medida que eles estão evoluindo, que já estão num nível mais avançado. Tá? E aí a gente vai progredindo. Como eu falei, ainda, ano passado a gente até fez, mas fora do meu contexto, mais por uma questão de satisfazê-los do que propriamente a mim, e às vezes a gente tem que satisfazer eles muito mais que a nós mesmos. O 5 contra 5 eu dou muito pouco, porque eu acho que para você jogar alguma coisa você tem que saber. Tudo bem, mas aprende jogando, mas quando a criança não sabe fazer um pé de pivô, parar tipo assim, na hora que está driblando, parar e sem andar. Quando a criança não sabe deslocar para receber um passe, ou seja, criar uma linha de passe, ela só sabe bater bola e arremessar para cima, como é que você vai dar um jogo? Você tem que criar alguma coisa adaptada, ao meu ver. Né? O jogo propriamente dito é impossível. Né? De vez em quando até eu faço para poder testá-los, ver que nível que eles estão. Tá? Mas esse é o meu coisa. E tem o Otávio, tem um cara, não sei se vocês já conversaram com o Otávio, marido da Ellen, Bira e Vandim, seriam, já conversaram? Não, não entendi, desculpe. Vocês já conversaram com o Otávio, marido da Ellen, que é professor também? Ele é um espanhol. Sim, 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 eu sei quem Então, é. sim, ele é um cara que, como eu estou nesse processo e ele trabalha com escolinha, eu aprendi muito com ele. E aí eu estava muito frustrado que eu não dava joguinho para eles. Fui conversar com o Otávio. E ele tem a formação espanhola, formou na escola espanhola, tal, quer dizer, quero crer eu que a bagagem dele é melhor que a minha, né? Ou pelo menos complementa aquilo que eu já sei. E ele também falou que não vai. Como é que é o nome dele mesmo, Wanda? Otávio Tá Lafiacola, fechado, tá fechado teu áudio, Wanda. Tá fechado teu áudio. Otávio Otávio. Lafiacola, Isso, Lafiacola, uma coisa assim, isso. Eu exato. sei. E aí ele falou para mim que não, que ele não dá jogo também, ele dá brincadeiras, jogos adaptados, justamente pelo mesmo motivo que eu pensava. Então eu fiquei até feliz que eu, vamos dizer assim, me deu um aval de uma pessoa que eu acho que tem uma bagagem com essa área muito maior que a minha, né? Mas de vez em quando eu quebro lá o protocolo, né? E é isso. Por exemplo, quando a gente dá algum joguinho, eu tento primeiro,
defesa só meia quadra, então não tem aquela coisa de ir lá pressionar do outro lado, errou a cesta, fez a cesta, ficar lá aquela coisa, não, porque eu acho que tira, principalmente a turminha de 7 às 11, mesmo os mais velhos lá, que apesar de serem mais velhos, não sabem jogar, essa é a grande verdade, bate bola na frente, enfim. Então, quando eu dou algum joguinho adaptado ou não, se for o jogo quadra toda, de 5 ou de 4, não pode pressionar aquela primeira meia quadra, só na sua quadra de defesa, né? Outra coisa que eu falo, não pode, eu tolero, às vezes, uma vez a criança dribla, parou, dribla de novo. Eu tolero a segunda, eu já tenho que parar e corrigir, porque eu acho que senão vai ficar um hábito, passa a ser uma autodefesa dela, e ela não vai tentar melhorar a questão de driblar, proteger a bola, usar o pé de pivô. Né? E até bonitinho que às vezes eu corrijo eles assim, aí eles perguntam, mas pode usar o pé de pivô? Eu falo, não, claro que pode, o pé de pivô é para ser usado, é para você proteger a bola tal. Então eles ainda têm dúvidas porque não estão acostumados a jogar. E quando jogam, isso traz para eles a necessidade de usar aqueles fundamentos que a gente já trabalhou. Né? Arremesso. Não existe essa coisa de 7 a 11, mesmo a turminha de 12 a 15, iniciante, arremessar dos 3 pontos. Hoje, com essa coisa de fazer parte do jogo, inclusive com percentuais de bola de 3 maior do que a de 2, as crianças vendo isso, elas querem repetir, mas para isso tem que ter qualidade. Né? Tudo tem o seu momento, eu falo para eles. Então, isso daí para mim eu não aceito. Né? Crio situações também de todos poderem tocar na bola, de motivar aquele que não participa, né, de tocar na bola, poder fazer parte, poder correr junto com a equipe para o ataque, senão tem uns que ficam viajando na defesa, chega a ser até engraçado. Né? Às vezes eu limito o número de dribles, né? Dependendo do joguinho, dependendo do espaço, eu limito o número de dribles, para eles aprenderem justamente, passa, desloca, não é aquela coisa que criança, como não sabe jogar, passa e fica esperando aí, tá cômodo ali, né? Então você tenta criar situações para eles ir utilizando aquilo que nós já trabalhamos no dia a dia, de fundamentos de maneira lúdica, e que, de alguma maneira, em algum lugar, no HDzinho deles, lá no centro deles, está ali, como é que se diz? Depositado, guardado, mas que eles ainda não sabem para que serve. E que aí, na hora ali, eles vão acabar utilizando. Né? Enfim, basicamente é isso, tá? Essas são as minhas ideias sobre iniciação. Eu sei que às vezes o assunto é muito vasto, muito longo, né? E se alguém quiser alguma pergunta, alguma curiosidade, enfim, fiquem à vontade aí, tá, gente? Como eu falei, é uma coisa recente para mim. Eu estou saindo da minha zona de conforto há 2 anos. Cada dia eu estou tentando estudar um pouquinho mais, porque eu acho que é fundamental, principalmente para a gente, para mim agora, que trabalho com a base. Porque quando você pega um menino, por exemplo, o Jefferson está trabalhando lá com os meninos de base também, mas que já sabe um pouco. Então o Jefferson vai estar lapidando essas crianças. Eu não. Eu estou começando a tirar a pedra bruta vamos dizer, que está incrustada na rocha. Então, esses detalhes que eu falei para você, para mim, são essenciais. E como eu fui jogador, eu tenho que me policiar e não cobrá-los demais. Porque, voltando lá no início do que eu estava falando, muitos ali provavelmente não vão querer continuar ou não vão querer ir para a competição. Eles vão parar. Mas se eles saírem dali com bons princípios, sabendo o que é o respeito, sabendo o que é ser solidário, sabendo o que é entender suas limitações, mas tá buscando superá-las, saber o que é conviver com alguém que tem mais limitações que ele, mas que ele pode ajudá-la de alguma maneira, o meu trabalho eu acho que está sendo bem realizado. Fiquem à Maravilha, vontade aí, pessoal. maravilha, Raul. Parabéns. E eu fiquei muito satisfeito em ouvir várias coisas que você citou aí, que eu cito no dia a dia para os meus alunos. Tem alguns alunos, conforme eu falei no início, que estão na sala, e eles com certeza devem ter lembrado das nossas aulas, né, como respeito, planejamento, regra é regra, a gente tem que cumprir, não tem que discutir. Enfim, a questão de trabalhar a iniciação em cima dos 3 pilares, que eu acredito muito, né, o manejo de bola, o controle do corpo e o entendimento do jogo, jogar pensando desde os primeiros dias. São coisas muito legais, sabe? Eu acho que o planejamento, principalmente, é muito legal, porque eu falo para eles que quando a gente planeja, a gente pode improvisar em cima do planejado. Improvisar em cima do improviso é que é complicado.
É. Então, eu bato muito nessa tecla com eles, que eles têm que planejar sempre. A gente tem que planejar a nossa vida, né? E quem não planeja a vida leva uma vida assim meio ao vento, digamos, né? Mas Deixa a vamos lá. vida me levar, né? Deixa a vida me levar, é isso aí. Mas parabéns, viu, Raul? Parabéns pelo trabalho, muito bom, excelente. Eu tenho certeza que você vai formar não só muitos meninos e meninas para o basquetebol, mas formar pessoas, o que é mais importante, o que você deixou bem claro aí no final, né? A gente sabe que a maioria não vai chegar lá no alto nível, né? A maioria vai ficar pelo meio do caminho, mas você vai criar pessoas do bem, pessoas que vão dali para frente ter a preocupação de melhorar sempre a cada dia a qualidade de vida, praticando esporte. E o esporte, eu falo para meus alunos, ele é muito bom porque ele te ensina várias coisas, né? Respeito às regras, respeito às pessoas. Eu gosto muito de ver o Vando toda hora cita esse exemplo para a gente aí, né? Os americanos e vários jogadores, né? Como tivemos aqui um dos assistentes técnicos do Milwaukee Bucks falando para a gente numa quinta-feira, e ele falou que o Giannis Antetokounmpo fala sir, senhor, ou seja, senhor, sim, senhor. E não tem nada. Por que que a gente não pode trabalhar isso com a nossa criançada aqui, né? Que desde os primeiros anos, quando começa o esporte principalmente, que eles têm essa noção, né? De que tem uma hierarquia, você está ali, você é o professor, então você tem que ser respeitado, eles têm que te respeitar. Então, muito legal, cara. Gostei Não, muito. que bom. Parabéns. Parabéns, cara. Muito legal. Show de bola. Você sabe que tudo que você falou tem os princípios americanos, né? De disciplina, de transformar essas crianças em ótimos cidadãos, enfim, tudo que o americano faz aqui. E eu concordo com tudo que você falou. E para mim, uma das principais regras que eu tenho é a disciplina, porque sem disciplina acho que a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, se você tiver disciplina, você é disciplinado para treinar e para ficar melhor, você é disciplinado a fazer as coisas que você tem que fazer e não fazer aquelas que não tem que fazer. Então, isso é o começo de tudo. E parabéns porque você faz isso desde pequeno, né? A minha pergunta é assim, você que está falando que, né, tá voltando de novo, está estudando, essas coisas assim, o que que hoje você sente mais dificuldade assim quando você estava no competitivo, que agora você está com essa criançada? Qual é a tua maior dificuldade em voltar e trabalhar com essa molecada assim? O que que você sente mais assim, Raul? Eu contei minha competitividade. Hum, Eu acho que isso é a minha maior dificuldade, porque eu sempre fui muito competitivo e eu tenho que me policiar, porque muitas dessas crianças, elas não estão ali, às vezes, para poder realmente jogar basquete, honestamente falando. Muitas estão ali, muitas vezes, porque o pai e a mãe precisa que elas estejam uma hora com alguém para eles fazerem uma academia, para eles poderem ir para a piscina, entendeu? E eu no ano passado, eu comecei a perceber isso. E eu estava muito imbuído naquela coisa, não, vai tudo virar jogador, entendeu? Porque eu tava, é diferente trabalhar no Minas Tênis Clube ou no interior de São Paulo, né? Eu estou em Poços de Caldas, onde que a cultura, o basquete tem, o pessoal gosta, respeita, tem até o tio Júlio, que é o nosso parceiraço, que me deu a oportunidade de estar trabalhando na Caldense, fez lá colocar um pôster do Raulzinho no teto do ginásio lá da Caldense, então tudo isso é legal, mas o espírito aqui não é igual de um Minas Tênis Clube, do interior, e eu sou muito competitivo, né? Então eu tive que conter minha competitividade, por quê? Porque eu quero ensinar eles a jogar basquete. Eu sempre friso isso para eles entenderem por que às vezes eu sou tão incisivo na correção, por que eu cobro tantos detalhes, né? Mas eu tenho que me conter. Eu tenho que saber que às vezes tem um ali que eu tenho que ser mais tolerante, senão eu vou perder ele. Eu não quero perder ele, eu quero que ele esteja junto com os outros. Que amanhã, se ele não jogar basquete, cresce.
Pode ser que ele goste de basquete, possa ser, sei lá, não vai ser quem posso, mas vai que vai para outro lugar, ou vai que possa ser um patrocinador, ajudar a Caldense numa viagem ou alguma coisa assim, né? Então, isso está sendo mais difícil. Todo o resto, é lógico que competição você tem outras preocupações, né? De jogada, igual eu falei, lapidar um jogador, trabalhos individuais, né? Com objetivos de performance e tal. E essa garotada não, é desenvolvimento. Então eu tenho que estudar os processos. Por quê? Porque eu não vou conseguir chegar lá e falar, ó, criança, vamos lá, ó, direita, esquerda, remessa assim. Ela não vai fazer de imediato. Eu tenho que, vamos dizer assim, desmembrar. Vou desmembrando a bandeja para chegar no produto final, aquele quebra-cabeça que eu te falei. Isso, para mim, tem uma certa dificuldade? Tem. Porque, igual eu falei, fiquei muito tempo trabalhando só competição. Porém, isso para mim eu gosto, eu vou lá e eu acho que eu até não sabia. Agora, eu contei essa competitividade, essa coisa de um jogo. Porque por isso que eu, às vezes, nem dou joguinho, porque me dói na vista ver eles jogar tudo errado, sempre, sabe? E aquilo me incomoda. Até isso eu estou começando a flexibilizar um pouco para dar oportunidade até de eu perceber onde eu posso melhorar para aquele joguinho que seja melhor. Porque eles querem isso. E às vezes é necessário isso, eu sei que é. Né? Mesmo com falhas gritantes de fundamentos, né? Inclusive de desrespeito às regras do basquete. Né? Mas é isso. Cara, mas é muito legal isso aí, porque às vezes ele não vai ser jogador, mas eu falo pro Bira que ele vai ser um consumidor de basquete. Sim. Ele vai gostar de ver basquete, ele vai querer jogar basquete. É aquilo que você falou, às vezes nunca sabe, o cara pode ser um empresário, virar um empresário e o cara pode patrocinar alguém. O É, cara pode, e a gente sabe, né, Raul? O mosquitinho do basquete picou aqui na veia, filho. Não tem, não dá, né? Não dá não. mais, né? E me desculpe aos outros esportes, mas igual o Ixi, nosso, não existe. É, Como dizia, não sei quem falou, é o único esporte que acaba quando termina. é, é. Entendeu? É uma coisa que mexe com uma paixão, neguinho infarta de ver um jogo de basquete, porque a coisa é diferente, é diferente, não é porque a gente é do meio, não, mas você para analisar os outros de uma maneira mais fria, você fala assim, pô, basquete é emocionante, como diz um colega meu que não entende nada do basquete, não, basquete é legal, né? Cada hora sai um gol. Eu falei, é mais ou menos isso. Não, parabéns mesmo. Muito legal, Raul. Maravilha, Wando. Muito bom, Raul. Vamos lá, galera. Quem quer fazer pergunta aí? Eu queria fazer aqui uma colocação muito interessante, que muitas das coisas que o Raul falou vêm ao encontro daquilo exatamente que acontece comigo, né, na prática, né, do trabalho, que eu também trabalho, Raul, com essa faixa aí, né, de 7 a 11 anos, né, mais ou menos mesmo, 7 a 10, 11 anos, e você falando aí do seu trabalho, eu já tinha feito isso antes também com escolinha também de basquetebol, mas vem muito ao encontro daquilo que eu pratico lá na aula, né, na educação física, que eu trabalho exatamente com essa faixa. Então, é muito interessante que eu procuro trabalhar exatamente dessa forma aí que você trabalha. Dar à criança a oportunidade de executar todo tipo de movimento o tempo inteiro, para qualquer lado, dos dois lados, volta, vai de frente, volta de costas, roda, cai, levanta e vai num pé, volta no outro. Então, achei muito, muito, muito interessante que essa questão que a gente fica lembrando sempre que é importante você dar a oportunidade dela se controlar, né? Tanto controlar o seu corpo, dela aprender a conhecer o seu corpo. E vai dali se diversificando em si mesmo. Então, eu achei muito interessante esse ponto que você abordou aí, e quero lembrar também uma questão que é comum, né? É aquela questão do eu primeiro. Fui eu que cheguei, fui eu que fiz, eu fiz melhor, eu acertei. Né, isso é próprio, né? É característico, né, da idade, é muito comum, e a gente vai moldando aí, ensinando que o mais importante não é porque você chegou primeiro do que você correu mais rápido. É que você procure executar, né, da melhor forma que você estruturou, que você pensa que seja a correta, que você quer ensinar. E isso é muito interessante. Além do ponto que você tocou logo no início aí da sua fala, de que qual é o principal? Procurarmos formar futuros cidadãos, futuras pessoas,
ou as vitórias? Eu continuo no mesmo ponto que você. Eu acho que o mais importante é você formar o futuro, né, as futuras gerações, que serão cidadãos e a consequência será, quem sabe, ali bons jogadores, excelentes jogadores de basquetebol também, né? Mas eu penso que o mais interessante é você formar a pessoa, que você vai dar dignidade, que você vai dar formação, que você vai dar equilíbrio, que você vai fazer com que essa pessoa contribua para o povo, para a sociedade de maneira generalizada. É isso que eu penso. Embora Raul, também não é muita prática, né? Porque no fundo, muitas das vezes nós somos cobrados, né, pelo resultado. Se você ganhar, parece que você é ótimo. Se você perder, você não é bom. Só que não te dão tempo, né? A coisa vem com pressa. Você tem que jogar, você tem que ganhar, você vai ser avaliado que se seu time vencer, você é bom. Se seu time perder, você não presta. Troca o técnico, troca o treinador. Eu não concordo, né, evidentemente, com isso, mas, infelizmente, é a prática. E nós vamos sobrevivendo a isso aí, né? Vamos levando de É, acordo mas com o que você pensa. não, é isso mesmo. Infelizmente, isso que você falou é muito comum no Brasil, né? É. Principalmente em grandes cidades, onde tem várias equipes, né? Nós aqui, acho que temos essa vantagem, sabe? Aqui em Poços, né? Que eles não nos cobram resultados, a gente é que se cobra, né? E, igual eu te falei, eu era da competição, mas eu me cobrava. E como tem o tio Júlio que trabalha com o feminino, o Otávio Troiano que trabalha com a garotada, e o outro Otávio que foi um atleta também que também trabalha com, que foi para mim a turma, né? Eles é que correm atrás. Mas a gente, o clube mesmo não nos cobra isso. Mas quando você vai para grandes clubes, você percebe que isso existe de uma maneira muito cruel, às vezes, né? Principalmente com as crianças, né? Aqui, Exatamente. e eu tive lá, eu fui com o Otávio Troiano, nós fomos no Círio, fazer um torneizinho de sub-12. E como a turminha que está com ele, o ano passado era a minha turminha de escolinha, ele me pediu para ir junto, eu fui. E o que eu vi lá, eu observo do pessoal do Ciro, Pinheiros, né, até no dia que tinha final, quem apareceu lá foi a Thelma e tal, você percebe que eles querem resultado. Então, Uhum. discutindo com o mesário, fazendo uma pressãozinha no juiz, entendeu? E a gente, cara, eu e o Otávio ali, ficamos desapontados com algumas situações, lógico que ficamos, porque é inerente ao esporte ganhar ou perder. Só É. que é duro você se sentir injustiçado, mas em nenhum momento, cara, em nenhum momento nós passamos para as crianças. Inclusive, teve um menino que se sentiu injustiçado, foi querer discutir com o juiz, o Otávio, na hora, tirou ele. Entendeu? Então, quer dizer, nós tentamos, acima de tudo, aliar o discurso à prática. Porque se você vai conversar com vários técnicos de grandes cidades, mas não, o discurso é o mesmo que o nosso. Não, formação. Só que na prática, Sim. você vê outra postura. Você vê a postura de pressionar o juiz, você vê a É. postura do menino dele, que é o melhorzinho, fazer o que quiser e ele engole, porque é o melhor. Entendeu? Então, aí fica aquela coisa, desculpa, mas é hipocrisia. Então, eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu já vivi o mundo do basquete de todas as formas possíveis, né? Como eu falo, eu fui atleta, sou pai, né? E pai de jogador de alto nível. Eu vi tudo, eu já vi tudo em termos de basquete. E aqui a gente tem essa tranquilidade de não ter essa cobrança, sabe, Zé? E você está certinho mesmo, existe isso aí, existe muito, muito mais do que a gente imagina. E às vezes é o que eu falo, o cara dá um discurso muito bonito, mas na prática, Prática é como diz o jargão, né? A bola subiu, mudou completamente o pensamento, né? é, Jogou a bola para o alto, é, daí começa. O próprio mau exemplo, às vezes, vem dali mesmo, né? Os gritos com as crianças, tá errado, você não fez não, assim, você não fez assado, isso, você, sabe? Aí você vê que não existe mais a formação, a educação nenhuma. Ali é a competição. Eu tenho que ganhar. Você não, e tem às que. vezes, José, às vezes é uma coisa que, desde a época do que eu trabalhava no Minas Tênis Clube, eu tive alguns embates com alguns pais, porque eu falo assim, eu não abro mão daquilo que eu acredito. Uhum. Só que eu vamos dizer, não que eu seja o dono da verdade, mas eu estou embasado em alguma coisa que se a pessoa vier falar comigo, eu tenho argumento para justificar o porquê de ser assim, ser assado. Eu tenho estudo, eu tenho bagagem, e a pessoa para discutir comigo ela vai ter que estar muito bem amparada
em conhecimento, coisa que um pai que nunca jogou basquete, e às vezes até que jogou, que eu já tive embate com um pai que jogou, que foi companheiro meu, de querer ir lá e ficar dando instrução para o filho na quadra, isso na época do Minas. Eu cheguei, que eu conheci a mãe, que foi uma atleta também, só que de outro esporte, falei, ó, preciso falar com seu marido. O que foi? Eu falei, não, é isso, 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 isso. Eu sou o professor, a referência do jogo de basquete sou eu, dali, em caso que você falar, o problema é seu, mas ali você não vai chegar, não, senão nós não vamos estudar bem. Então, são coisas que, às vezes, como você falou, um professor, eu não sei, eu tinha essa convicção comigo que eu preferia perder o emprego do que perder os meus valores. Mas nem todo mundo pode fazer isso. Nem É, todo mundo olha, sente essa segurança, entendeu? E aí, o que faz? O pai e a fala um punhado de dificuldade, né? coisa, cara, porque não quer perder o emprego, porque às vezes é difícil para ele arranjar outro e aquele dinheirinho é É, importante, ele se submete a essa situação, entendeu? exato. Eu já tive aqui na Caldense de um ex-colega meu, o Jefferson conhece, que é um artista aqui na cidade. O filho veio treinar comigo, já tinha treinado 2 vezes com o Júlio e 2 vezes ele tinha desistido. Hum. Veio treinar comigo uma vez, desistiu de novo. Veio para pedir outra, falou assim: agora você volta lá para a escolinha, que era, a gente chamava de turma intermediária. Ah, mas passou 2 dias, o pai veio falar comigo. Eu falei assim: ô, Fulano, ele comigo ele não volta, porque ele já 2 vezes ele desistiu com outro professor. Comigo ele já veio, parou no meio e agora está voltando de novo, porque tem escolar, alguma coisa. Então ele vai ficar. Se ele terminar esse ano no intermediário, o ano que vem ele pode vir para mim na competição. Pô, mas eu falei assim: é isso, ou você fala com o presidente. Se o presidente pedir para ele entrar no meu lugar, isso eu não estou batendo pé dizendo que eu sou o cara, não, tá, Zé? É porque eu acredito Sim, nisso mesmo. Até para a formação desse menino, que era filho do outro Sim. colega. Se o presidente pedir para ele entrar, ele entra. Ele entra por uma porta, eu vou sair por outra. Porque não é assim que se faz basquete, não é assim que se educa uma criança. Aí morre o assunto. Nem o presidente aí falar comigo, ninguém nada, e eu continuo amigo desse cara. Entendeu? é a questão Mas tem dos que ter isso, valores, né? porque nós, exatamente, nós somos, acima de tudo, a gente quer. Eu quero ensinar basquete, como eu falei para o Vandinho, eu seguro minha competitividade, porque eu gosto de vencer ainda. Isso me estimula. Só que, acima de tudo, a gente tem que entender que nós somos educadores. Pode Né? esquecer, né? Somos professores, somos formadores, né? Se, É, se abrir mão desses valores, a quem você está formando? Né? Você está formando exatamente. um competidor que vai Não, até não. ali ou vai até onde ele vai? Eu Competir? tenho 3 filhos, um chegou no topo, vamos dizer assim, né? Dentro do possível, chegou no topo. Os outros dois, não. Os dois fizeram basquete, foram educados dentro do esporte, cada um se formou, cada um está no canto aí do país, do mundo aí, trabalhando, criado o mesmo valor. Você imagina se eu não pensasse assim? O Exato. mais novo, porque o mais novo meu discutiu comigo, que falou assim um dia para mim: eu quero ser jogador de basquete. Eu falei assim: não é assim que funciona, cara. Você vai estudar. É, mas o que eu quero, eu falei assim: então você estuda e a coisa vai correr junto. Porque o Raulzinho foi assim. Uhum. Só que o Raulzinho, puxa vida, ele também não queria. Chegou uma hora, o Raulzinho tinha que se formar. Eu falei: não, você vai fazer nem que seja o SISU. Você tem que ter o segundo grau. Então, quer dizer, eu tenho que. Aquilo que eu acredito com meus filhos, que são meus filhos, que se der errado é problema meu, eu não vou ter cuidado com o filho dos outros, você tá louco. Não, pelo É contrário, né? muito Você mais, né? tem que desejar a mesma coisa, né? O mínimo, né? Exato. Dentro dos seus valores, desejar a mesma coisa. E muitas das vezes esbarra na compreensão disso, né? É, Aí você fica querendo quase exigido a fazer, querer fazer certas coisas, querem te exigir fazer certas coisas que vão em conta daquilo. Olha, eu não penso dessa forma. Eu não ajo assim, dessa forma, dentro da minha casa. Como é que eu vou fazer isso com o teu filho, que eu sei que tem uma grande possibilidade de depois dele mesmo quebrar a cara, né? Por é, causa dessa exigência que você está tentando fazer agora. É complicado. é, Mas vamos em frente, vamos lá. Faz é isso parte. aí. Obrigado. Microfone está fechado, Bira. Desculpe, Wander, que eu estou pela primeira vez hoje, né? Ah, Desculpe. Ah, beleza. tá. Vamos lá, boa, Zé, boa. Quem mais quer falar alguma coisa, quer perguntar ao Raul? Cassião, fala aí que você falou que ia falar com o Raul, agora está afinando ali, tá vendo? Só que- Não, o que eu preciso falar pro Raul, eu falo pessoalmente, entendeu? O Raul, só queria dar os parabéns para você pelo trabalho que você vem fazendo. Faz tempo que a gente não se fala, mas
Você é uma pessoa querida que sempre tá junto aqui da gente, né? De mim, da Cláudia e do Henrique. A gente teve uma convivência boa aqui na sua passagem por Bauru. E a gente deseja todo o sucesso do mundo para você aí, nessa nova etapa da sua vida, aí, nesse novo desafio seu aí. A gente sempre está na torcida por você e você sabe o carinho, a estima que a gente tem com você aqui. Você vindo para Bauru, vai ser sempre bem recebido aqui em casa. Manda um beijo para todo mundo aí, para Cláudia, os meninos, um em cada canto, aí, manda um abraço para eles. E desejo todo o sucesso do mundo para você, Raul. Valeu, Cassião. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Obrigadão aí, dá um Uhum, beijo em todos aí também, tá? pode Valeu. deixar. Beleza, Cássio, maravilha. Vamos lá, quem mais aí? São 22h35. Daqui a pouco a gente tem que encerrar, né? E agradecer ao Raul. Enfim. Eu só quero comentar alguma coisa com. Ah, o Túlio. Vai lá, Túlio. A criança de formação mesmo. O que que você vê a formação do seu filho, por exemplo, e como vocês aprenderam com a formação de hoje? O que que você acha que alterou tanto assim? Desculpa, Túlio, eu não entendi direito a sua pergunta. Em relação da formação, porque você também fez base, né? Seu filho também fez base. E o que a grande dificuldade dos professores hoje, o que que você acha que alterou isso? Tipo, a tecnologia melhorou isso, mas a sociedade piorou aquilo. O que que você acha que realmente alterou no basquete? Da sua época para agora, ou mesmo o seu filho? Ah, eu acho que o basquete mudou para melhor em alguns aspectos, né? Eu acho que o conhecimento hoje ele está mais acessível a todos, né? Como até nós estávamos conversando no começo aí, esse tipo de coisa, por exemplo, o Hoop Talks 167 pessoas já vieram aqui para falar de basquete e de todos os níveis possíveis. Quer dizer, aqueles que têm interesse em melhorar, em estudar, olha só isso eu estou falando só da Hoop Talk, fora outros que têm fora as redes sociais. Então, acho que só melhorou, né? A questão é que, às vezes, nós, brasileiros, cobramos muito, né? Nós queremos resultado e o nosso esporte é um esporte extremamente competitivo, né? Eu acho que, tirando o Brasil, hoje o basquete não é mais o segundo esporte em termos, né? O segundo, dizem, é o vôlei, mas em quase todos os países o basquete é o segundo esporte. Os Estados Unidos não é o segundo, é o terceiro, mas é num nível altíssimo. Então, eu acho que só melhorou o basquete, né? E com isso a gente, quando melhora alguma coisa, também a cobrança cresce junto, né? Então eu acho que nós estamos num bom caminho. Você pega hoje, por exemplo, quantas escolinhas de basquete tem espalhadas pelo Brasil afora aí? Não sei o nível delas, mas por exemplo, você pega só na NBA School, porque nós, a NBA Basketball School, quando chegou com a proposta da parceria com a Caldense, que através do Arthur Borelli, que é da Tink Sports, eles que foram, a NBA contratou eles para poder organizar e planejar a NBA School. Nós somos a primeira escola do Brasil a fechar com a NBA School. Na época, o Arthur estava pensando em ter 20, 25 no ano, fechar com 25. Passaram os 5 anos, tem mais de 200 unidades. Então, quer dizer, a paixão do brasileiro pelo basquete é muito grande. É lógico que existe aquela coisa que, por causa de ser NBA, NBA é marketing, NBA tem um alcance na molecada, nos amantes do basquete, fora de série, né? Não é o basquete FIBA, que é o que a gente está interessado. Né? Mas, de qualquer maneira, é basquete. A gente tem que saber explorar isso daí, né? Fazendo, formando bem essas crianças, para que, pô, de quantidade acaba saindo qualidade, né? Você pega hoje aí a nossa seleção, ao meu ver, né, a pergunta que eu fiz no início para nós refletirmos aqui, né, que eu falei que é mais para vitórias ou formação de atletas, né? Ele disse assim, nem sempre as estrelas da base chegam ao mais alto nível. Por quê? Eu vejo que houve uma evolução, porque se você pegar as seleções antes dessa turma, né, as gerações anteriores, poucos eram das seleções de base. Nessa que está aí hoje, eu não posso dizer com certeza o nome de todos ali, porque eu não conheço, muitos passaram pelas seleções de base. Alzinho foi seleção de base desde os 15 anos, Cristiano, o outro que está com Marcelinho ele, tá o Léo. Huertas. Hã? Marcelinho Huertas.
Marcelinho, quer dizer, houve então, isso mostra que a O Iago, formação, o Iago, você vê que isso na minha visão, é óbvio, né? Eu não sou estudioso, sou cientista para pegar dados muito profundos, mas uma coisa mais especial da minha análise particular, que houve uma melhora na nossa formação da base, sabe? Só que é aquela coisa, críticos é o que a gente mais tem. E muitas vezes esses críticos, às vezes até que trabalham com isso, são caras que se estudam, se aprofundam, não são caras que, como eu, é, antes de ter o Raulzinho fora do país e tudo mais, eu buscava comprar material às vezes, na internet, ou buscava, o Guerrinha vinha com os vídeos lá, a gente pegava para copiar, para querer saber, né? Então, quer dizer, eu acho que nós estamos num caminho legal. Agora, é um trabalho privado, vamos dizer assim, um trabalho de nós aqui, professores envolvidos, apaixonados. Infelizmente, não adianta esperar nada do governo federal, na minha visão, tá? Porque são tantas necessidades no nosso país que a gente ainda exigir que o governo federal ainda municie o esporte com apoio e outras coisas, isso não é difícil, porque é uma coisa política, eles não conseguem enxergar realmente o esporte como um meio de educação, de crescimento diferente. Você vai os meninos estiveram na Austrália agora, fazendo os amistosos. Tem um centro de treinamento da Austrália Olímpico lá, que é do governo federal, pelo que me consta, é uma coisa absurda. O Brasil nunca vai ter algo desse tipo, nunca. Porque não se dá valor no esporte. Não se vê. A prova disso, eu até brinco com meus aluninhos lá, quando eu comentei com vocês que eu fico abismado da parte coordenativa, como os moleques não têm. A culpa não é deles. A culpa chama de uma coisa que chama educação física. Os professores de educação física, que muitas vezes, hoje mesmo fui correr de manhã lá perto do parque, tem alguma escola pública que leva as crianças lá para o parque. Eu vi o professor sentado, educação física, sentado, eu quero crer que era ele, o professor, que era a pessoa mais velha que tinha ali. As crianças, umas jogando futebol no canto lá, umas outras meninas brincando de vôlei, umas meninas do lado desse rapaz brincando no cabelo dele. Eu olhei aquilo lá, cara, me deu uma vontade de entrar no parque e perguntar quem é o professor dessas crianças. Mas eu tava com meu cachorro e dentro do parque não pode cachorro, apesar de sempre ter gente com cachorro lá, mas eu gosto de respeitar as regras, eu sou sistemático. Eu não entrei, mas me deu vontade, quer dizer. Aí você vê como é que a gente pode ter um Brasil de conquistas em todos os esportes, se o governo federal, às vezes os próprios profissionais não dão valor àquilo que eles fazem. Porque eu vejo assim, sabe, ô Túlio, não é o que você ganha que faz você fazer um trabalho bom ou ruim. É o seu ideal de trabalho, é o que você quer deixar ali. Eu não ganho bem na Caldense. Ganhei muito mais quando eu trabalho no Minas. Mas eu quero deixar lá vamos dizer, um legado. Até por isso que eu pedi para ir para a base, para ir para a iniciação, porque eu acho que o meu impacto é muito maior do que nos meninos da competição. É isso, não sei se eu respondi muito a sua pergunta, mas é a minha forma de ver a base no Brasil. Acho que ela melhorou sim, mas sempre tem espaço para melhorar mais ainda. Nota 10. Eu só ia completar com você, porque agora é tudo nas educação física, faz especialização, outras coisas, dei aula em escolas públicas. Agora tudo tem que ser lúdico. Você não pode existir competição nenhuma. Infelizmente, no Brasil tem isso agora. Entendeu? Não, Qual é a sua opinião? tem coisa aqui que você não pode começar. Aqui o clube não podia começar escolinha abaixo de 8 anos. Né? Aí teve o Júlio, acho que na época lá o Júlio, que a minha esposa encheu o saco do Júlio, ele pôs o Raulzinho com 6, junto com o meu filho mais velho, que tinha de 7 para 8. Mas tinha uma certa barreira, sabe? E aí eu já esse ano, eu peguei a turminha que era de 8 a 11, eu passei de 7 a 11. Aí ninguém falou nada, tô quieto. Porque na verdade o ideal seria começar com, sei lá, 6 a 8 e de 9 a 11, só que não tem espaço, a estrutura do clube é limitada, mas aos pouquinhos a gente tá conquistando coisa, que agora conseguiu algo inédito aqui. O Júlio tá 30 anos aqui, puxa vida, batalhador. Nunca tinha uma quadra aqui de cimento que era terrível, pior que clube público. Tanta gente falar, do próprio Júlio também falar, e isso que é mais, e quando o Júlio agora era vice-prefeito da cidade, então está um pouco mais afastado do clube. E se sente mal, às vezes, em cobrar o clube, né? E com as razões dele.
E aí o Ailton, que é o cara coordenador, falou, pô, tem que melhorar aquela quadra, tem que melhorar. Conseguimos colocar 4 tabelas pequitas, 2 assim, né? E 2 na parede aqui, que pode baixar até 2,65, 2,60 para poder trabalhar com a escolinha menino de 7 a 11. Foi um ganho para o meu trabalho, para o trabalho do clube, absurdo. E antes, tinha gente aqui que pôs o aro a 3,15, funcionário do clube, justificando, não, vamos pôr 3,15, que aí os moleques não penduram no aro. O dia que me contaram isso, vocês estão brincadeira, um cara desse não pode trabalhar num clube esportivo. Mas aí a gente está aos pouquinhos, né? Até acho que o Júlio sendo também da prefeitura, os caras têm que respeitar ele, o homem é general aqui hoje, né, Jefferson? Entendeu? E ele sempre quis isso, só que era difícil. E agora as coisas vão mudando. A gente, é o que eu falo, não dá para ser uma Europa, Itália, ou Espanha, ou uma Austrália, mas o que a gente. O parceiro cultivando, que separe ali no celular dele algumas fotos que ele tem lá da categoria sub-4, sub-5, lá nos Estados Unidos, onde o filho dele jogou. Mas antes, enquanto ele está separando ali, ele vai mostrar e vai falar um pouquinho para a galera aí sobre isso, né? Dá para você comentar rapidamente como é que é essa parceria da NBA, na formação da NBA School, como é que é a parceria com esses locais no Brasil que tem, como é que funciona? Dá para você Cara, ter uma ideia de como é isso? sim, eu vou te falar, eu não participo da questão de negociação, né? Eu apresentei ao presidente do clube, na época vieram com a proposta de quanto que você paga de royalties e tal, para usar o nome NBA e tal. Eles dão todo amparo, eles dão toda estrutura, inclusive com todo ano eles trazem algum técnico, fazem um treinamento que eles chamam de trade trainer, né, que é treinar o treinador, para poder dar, vamos dizer, material de trabalho para o cara como trabalhar com a escolinha. Eles têm várias, tipo, uma cartilha, né? Que Sim. mostra tudo, com exemplos de exercícios, exemplo, modelo de aula, percentual de tempo para cada bloco de aula. Eu, particularmente, acho incrível, sabe? Apesar de eu não seguir muito a risca essa cartilha deles, eu aprendo muito. Sempre quando a gente vai no treino lá, eu saio de lá, puxa, mais motivado, com um pouquinho mais de bagagem, aquele exercício que você, puxa vida, eu sabia, mas deixei encostado, vou resgatar ele, ou aquele exercício que você nunca viu, entendeu? É muito bom, porque mesmo aquele moleque que saiu da educação física, nunca jogou basquete, se ele for estudioso e for um cara esperto, inteligente para observar, observador, ele consegue dar uma aula de basquete de qualidade, só seguindo essa cartilha da NBA School, né, e buscando pôr em prática os valores que eles cultivam, né? É mais ou menos isso, né? A questão da prática. Agora, a questão de Maravilha. valores, essas coisas, eu realmente eu não sei. Não, Né? não, 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 Inclusive também, agora, a agora pergunta também não, a pergunta também não foi em cima para saber essa questão de valor sim, e tal, contratos e tal, enfim. ah, A questão foi mais em cima para você. Você tinha falado bem no começo, para você enfatizar essa questão da cartilha, né? Porque é, a gente comenta muito aqui às quintas-feiras, Raul, sobre como faz falta aqui no Brasil a gente ter uma cartilha, entendeu? A gente não tem uma associação de treinadores. Todas as tentativas até agora elas sempre acabam sem é, nenhum tipo de explicação, entendeu? Por que que acabou? Enfim, aí daqui a pouco tentam criar outra, aí daqui a pouco acaba de novo. E a gente não tem uma cartilha, como você citou, né? Eu sei que a NBA School tem, porque eu já tive acesso a isso. E os treinadores que da base, aqueles de escolinha, os que pegam as primeiras idades competitivas, sub-12, sub-13, sub-11, enfim, eles têm que ter essa cartilha, têm que seguir uma cartilha. Claro que a nossa cartilha não vai ser a cartilha da NBA School, porque não vai ser a cartilha do basquetebol americano, porque são duas realidades completamente diferentes. A gente tem que ter uma cartilha nossa aqui, mas a gente não consegue fazer isso. E aí o que a gente fala aqui, cada um faz o que quiser, cada um faz o que der na telha, entendeu? E às vezes a gente vê muitas coisas ruins acontecendo. E por isso que toda hora a gente está falando que a base está mal trabalhada, que a base tem que se trabalhar mais isso, mais trabalhar aquilo.
Mas aí entra no que o Zé Geraldo levantou, essa lebre aí da questão de o cara é cobrado para ganhar. Aí, se num congresso técnico ou se numa reunião antes de começar a competição, sub-12, todos os técnicos combinam que vão marcar defesa individual, blá, blá, blá. Chega na segunda rodada, o nego já está marcando defesa por zona, já está tentando enganar o outro, o companheiro que está sentado lá do outro lado, aquele companheiro que junto com ele aprovou que deveria ser marcado individual no campeonato todo, blá, blá, blá. Entendeu? Então é isso. Eu acho que é sensacional. Por isso que os americanos estão lá na frente, né? E nós estamos aqui embaixo. Porque você não segue uma cartilha, não segue uma cartilha que é planejada, que é estudada para desenvolver o jogador, para formar o jogador. Infelizmente é isso. É. Coach, já separou aí? Já, é que aqui nos Estados Unidos, Raul e Jefferson, tem um programa que chama Upward. Tem nos Estados Unidos inteiro. Eles fazem na temporada do basquete. Então tem 4 a 5 anos e depois 6 a 8 anos. Então joga misto, a tabelinha é menor, a regra é diferente. O técnico, ele não fica no banco, ele entra na quadra, ele vai junto com os meninos, porque que nem o Raul falou, tem que lembrar o menino, fala, ó, tem que bater bola, olha, bate bola, ó, passa lá, faz assim. Então tem regras especiais para isso. E como é americano, então tem tudo que a NBA tem. Tem Media Day, tem cheerleader, tem tudo. Legal. E o meu filho, ele jogou, o ano passado ele tinha 4 e meio. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, tem foto do Media Day, né? Deles. E Aí tem assim, por exemplo, esse aqui eu era o técnico, então tá treinando a menininha ali, ó. E a gente treina duas vezes por semana e joga uma vez. E é, aí, por exemplo, quando joga, tem assim uma apresentação deles da cheerleader. Então fica assim, por exemplo. Então vai apresentar as cheerleaders. sensacional. E aí, quer ver? Incrível, né, cara? Incrível, incrível. E agora vai apresentar os moleques. O primeiro é o meu filho, quer ver? Aí vai entrar o perdidão ali, ó. Que barato. E aí eles apresentam e tudo e tal, e daí jogam, né? Por exemplo, então vão jogar, tem árbitro, você não pode marcar quadra inteira, você tem algumas regras assim. O que eu Hum. falo é assim, nisso tem, no país inteiro, Raul, tem uns 150 mil times dessa idade. Não tem um campeão, nada, não, assim, ou não tem placar, joga, joga 3 quartos de 4 minutos, não tem placar, não tem. O que eu falo? Quando a gente aqui aí no Brasil começa com 11 anos, né, 12 anos, o americano já tem 6 na frente, cara. Então, quando nós vamos começar aí no Brasil, os caras já têm 6 anos de basquete. É. Então, é muito tarde. Até você pegar esses 6 anos que está faltando, não tem como. Então, é isso que eu falo. E o que a gente sempre vem comentando aqui é que a base, a pirâmide no Brasil está invertendo, né, Raul? Está ficando assim, né? Estão dando isso de para a base, né? De De importância. importância É. para a base e para o adulto nem cabe na tela, né? E aí a gente vê um NBB sênior, nego jogando com 42, 40 e tanto, 38, tá? E o cara que sobe ali
Aí o que que os caras fazem? Não, vamos pôr mais um estrangeiro, mais um estrangeiro, mais um estrangeiro. E aí fica lá quatro estrangeiros e os caras e os moleques. Eu acho que tudo errado, cara. Tá tudo. Vandinho, é igual eu falei no início. Um dos motivos dele para a base é isso, porque eu acho que não é que os meninos que começam são ruins, mas eles não têm experiência para É, ensinar um garoto, entendeu? Eles não sabem os detalhes. Então, geralmente é isso. O cara que é bom, ele quer ir pro adulto, LDB, porque ali ele ganha mais dinheiro, mais projeção, mais coisa. E a base vai deixando para aqueles que é vamos dizer, os profissionais de sobra. né? Infelizmente é essa a realidade. Ninguém quer, não se valoriza, né? E é mais ou menos isso que você falou, não se investe na base e dá um dinheirão para lá em cima. Só que é o que você falou, porque é o processo invertido. Se não tiver isso daqui, como é que vai chegar lá em cima? Daqui a pouco vai ter carência, entendeu? E o que que acontece? Muitos saem daqui para ir para a Europa, porque Sim, veem lá o quê? Um apoio, né, em todos os aspectos que não tem. exato, exato. Não, e E às outra vezes coisa que não, eu e o Bira conversamos, por exemplo, vou falar, por exemplo, para você e para o Jefferson. Pô, vocês lembram dos professores de vocês da escolinha? Deve ser um puta de um cara bom pra caramba. Um o cara meu era. bom pra caramba. Então, bom pra caramba. Antigamente, os caras, porra, os fudidos. É que nem você fala hoje, fala assim, na escolinha, tem um cara lá, porque, sei lá, estão pagando quentão pra ele lá, ele pegou lá e, pô, esse cara vai, sabe, vai chegar, é que nem você, aí você chegava lá no sub-12, 14, o cara não sabia fazer bandeira de esquerda, não sabia isso, não sabia aquilo, que o profissional, pô, é tudo errado, cara. E, Difícil, né? e ainda bem que você tá fazendo isso, cara. Ainda bem. Porque os meninos que saírem da tua mão, que quiserem seguir carreira, a gente sabe que vai estar, o cara que pegar o próximo já vai estar, beleza. É muito pouco tempo que eu acho que eu tenho com essas crianças, na verdade. Eu falei, 12 por semana, é um ano, por exemplo, o menino chega com é, 12 anos, aí vai para o sub-12, alguns, e o processo aqui é o seguinte, eu falo para o Otávio, que é que trabalha com a molecada sub-12, fala, uns quer fazer teste com ele, fala assim, ó, vai, se não você achar que não tem condição, você manda ele de volta para mim, Otávio. E, Aí quando ele vê que o menino sabe driblar, sabe passar, apesar de não ter um grande passe, bandeja direita, bandeja de esquerda, é o que ele precisa para lapidar e fazer o moleque jogar, né? É, né? É lógico que se ficasse mais comigo, eu poderia ainda dar em melhores condições para ele, ou se fosse mais treino pela semana, né? Mas aí envolve espaço de quadra, envolve as crianças ter tempo para fazer também, né? Tem criança exato. lá que só vai uma vez na semana, dos 2 dias só pode uma. Hum, Aí você fala, mas aí você não faz milagre, mas de alguma maneira alguma coisa sai, né? é. E outra coisa que a gente acaba comentando também é o seguinte: você teve o Raulzinho aqui nos Estados Unidos, você sabe disso. O cabelo branco do que é o técnico, né? O senhor, o cabelo branco, esse cara, né, Raul? Esse cara ele é o cara, puta, você tem que, né? Pô, é que nem você lembra com o Jerry Sloan lá em Utah? Pô, pelo amor de Deus, os caras assistem de tapete vermelho, que é o cara, ele é o cara, tá? No Brasil tem a conotação diferente. Cabelo branco, ih, esse cara é velho, esse cara já era, não sabe nada, esse Cabelo cara branco, não. ele é o cara da vez para ser mandado embora. É, E esse cara não sabe nada, esse cara tem que afastar, porque ele tá para trás, ele não estuda. Cara, totalmente diferente. É que nem eu falo, se não fosse o Jerry Colangelo, que é o cabelinho branco lá, da USA Basquetebol, pegar, reestruturar, fazer a coisa, os Estados Unidos não ia. Então, todo lugar que você vai aqui nos Estados Unidos tem um cabelo branco. E a gente trouxe vários aqui, Raul. É assim, ó, eu juro, cara, o Bobeira sabe disso. Eu fico doente, porque eu já eu tenho mais agora, assim, de muito tempo vivendo aqui, mais da cultura aqui, que nem o Raulzinho tem. Pô, cara, eu ouvi o Edvar falar assim. Pô, eu queria trabalhar com moleque, eu queria dar treino para eles no fim do treino, eu queria. E os caras não me deixaram, que ficaram com medo de eu ia pegar o emprego. Pô, pelo amor de Deus, cara. A gente vê, por exemplo, hoje, vai, o que o Edvar não podia fazer?
que o Bira não podia fazer? Você. E vai, Marquinhos, Abdala. Vai aí, ó. Vai na Mas, geração. Vande, infelizmente, isso é cultural, cara. Isso é cultural. Isso, infelizmente, não muda. É uma coisa tipo assim, as pessoas não estão abertas. É aquela coisa, cada um quer manter o seu status, né? E tem medo do outro. É um ou outro que tem um coração, vamos dizer, mais aberto, uma confiança em si maior e que abre espaço para outros aí que vê que tem capacidade, porque é o que você falou, é uma somatória, né, cara? Quem ganha é o basquete. Sim, Só sim. que, porque alguns são passageiros, eu falo isso. Alguns desses caras, igual, por exemplo, muitos dirigentes, por exemplo, que vieram afundar o basquete, você não ouve mais nem falar nos caras, sumiram do basquete. É. Nós, eu, você, o Jefferson aí, o Bira, tal, nós somos basquete, nós vivemos basquete, nós fazemos o basquete. Só que tem que pôr pessoas na dirigência também do basquete, na administração, que tenham esse mesmo sentimento, para poder justamente resgatar esses caras que podem contribuir, né, de alguma maneira para crescer o basquete. Porque, igual eu falei, o Bira está certo, a nossa base ainda é deficitária, tudo mais, mas melhorou. Sim. Querendo ou não, na minha opinião, perto da minha época que eu comecei, eu acho que hoje existe mais. Só que, por ter mais, acaba saindo mais também, né? Uhum. Mas de quantidade se tira um pouco de qualidade. Mas está longe do ideal. A gente Uhum. sabe disso. Muito distante do ideal. Não, Mas cara, mas cultura, parabéns, viu? é cultural isso, cara. Isso é cultural. Ué, eu conversei com o Mortari agora, eu tive em São Paulo, Uhum. e até não entrando na seleção, eu tive lá com o Mortari. Cara, nunca tinha batido um papo tão longo com o Mortari. Ele tá doido para voltar às quadras, cara. Ele quer trabalhar. Eu fiquei assim, aquele confidência, mas tipo, parecia que ele tá falando assim, ó, se você souber de alguma coisa, não era nesse sentido que ele falou para mim, é óbvio, Sim. mas eu fiquei feliz de ouvir isso dele, porque querendo ou não, é história, cara. Ele pode não ser um cara para trabalhar com a base, mas ele é um cara que no adulto lá, é uma referência, cara. Né? É interessante, tem caras bons. Ou usar ele, igual para o São Paulo, ele está como tipo assim, um escudo pro Bruninho, né? Bruninho. Até conversei com ele, ele mesmo falou assim: não, eu estou lá para dar uma apoio, mas eu não ganho nada. Mas ele pode ser muito útil para o basquete agora, é o que eu falo. Tem que ter todo mundo com as forças puxando para o mesmo lado. E não é Sim. assim. Nosso basquete Não. não é assim, Uhum. infelizmente. E Nós que já vivemos quanto, mais. e quanto conhecimento que não aproveitando, né? Quanta gente que sabe muita coisa aí que poderia dar uma contribuição e nada, cara, nada. Eu É, fico doente, cara. mas eu penso assim, sabe? Eu acho que você tem razão. Eu tô fazendo a minha parte, cara. Às vezes eu Sim, sou um pouco solitário em algumas coisas, eu não sou um cara. Eu sou assim, se me procura, eu compartilho tudo que eu posso. Não sou de ficar mandando nada para ninguém. Então, mas quer vir aqui ver meu treino, quer trocar sim, ideia comigo, cara? Eu sou coração aberto. E eu tô sim. fazendo o que eu posso, cara, dentro do possível. A NBA School me leva para os camps deles lá, que puta, é sensacional. Até Hum. agora vai ter um camp, eles conseguiram fazer um camp em Cleveland. E me Legal. chamaram em janeiro para ir junto. Eu fiquei puto com o Raulzinho saiu de lá. Porque eu falei, putz, é tão legal se ele estivesse lá, né? Uhum. Mas, então, quer dizer, eu acho que a NBA, e a própria NBA, ela foi criticada por gente do órgão máximo do país, de questionar algumas coisas, de sentir ciúme. Hum. Eu sei porque eu converso com os caras que estão, né, no topo da organização dele. Eu falei, não Sim. é possível que a pessoa foi falar determinadas coisas. Então, quer dizer, não tem aquela coisa, pô, vamos trabalhar junto, É, vamos somar. né? Isso é cultural. Você não vai Pena, mudar. Então, uma cada um pena. faz a sua parte da melhor maneira e vamos torcer para que, sei lá, um dia caia a ficha. É, verdade. É isso aí, Vando, beleza, maravilha. Essas fotos aí são. Essa aí vai para o museu também, ô Vando. Essas fotos aí tu vai botar lá no museu, pô. Camiseta tem que, então, o filhinho tem que doar, hein? Camiseta. O Felipe tem que doar essa camiseta, hein? Sim, Ô, Beleza? Biro, só mais uma coisa, falar com o negócio de cultura. Quando eu Sim. fui lá em Salt Lake City, o Raulzinho treinava num lugar lá, cara, aí eu até filmei. Uma menininha de 11 anos, loirinha, muito bonitinha, personal, tava lá para ir treinar fundamentos de basquete. O pai pagava para treinar. Quer dizer, olha só a importância do esporte para isso, porque ela não queria fazer feio na escola. é. E tinha um outro cara que era um
um principal, um diretor da escola, de uma outra escola, um mexicano lá, que começou a conversar comigo, tava levando a filha, que tinha acho que 13 para 14 anos, também para fazer personal com esse cara que treinava o Raulzinho. Aliás, não era esse cara, era o parceiro dele. Aí eu fiquei, aquilo ali, eu fiquei maravilhado, cara. É. Eu falei, olha só, pai gastando dinheiro para pagar personal para a menina aprender os fundamentos de basquete, porque não é 2 contra 2 que tem jogo, não. É fundamento específico de drible, de finalização. Quer dizer, quando que aqui no Brasil eu vou montar um negócio desse aqui? Eu vou falir. E Vai tem, falir. e Vai tem um ficar detalhe, esperando o aluno. Posso falar uma coisa para vocês? e tem um detalhe também, só um instante, Cássio, o Vando pode confirmar. Isso é um investimento que os pais estão fazendo para lá na frente, né? Ter os filhos na universidade, que é muito Exato. caro nos Estados Unidos, que é muito caro. Ter uma bolsa através do esporte é um investimento. O cara não está ali Sim. apenas investindo porque vai ser jogadora de basquete. Não, vai ser É, jogador de basquete, estudar numa universidade cara, de graça, com bolsa de esporte, entendeu? É isso aí. Desculpe, isso mesmo. Cássio. Imagina, não, eu só ia comentar que aqui no Brasil, inclusive, existem vários projetos e eles têm muita dificuldade de encontrar um técnico, um professor de educação física que dê basquete, entendeu? A gente tem um exemplo do Mark Sharp, a dificuldade que Aqui ele tem de encontrar alguém que tenha conhecimento para poder aplicar com os meninos, entendeu? A dificuldade é muito grande. Tem vários aqui na região de Bauru também, tem vários projetos aprovados onde eles não encontram pessoas que consigam ministrar aula de basquete, dar fundamento de basquete. Acabam contratando um recém-formado de educação física para o projeto continuar andando. E devagarzinho vão potencializando eles. Você não encontra mão de obra para a base de basquete no Brasil. E quando encontra, o cara olha o valor que vai ganhar, desiste, né, Cássio? Sim, O cara que tem um pouco de condição. Verdade. Verdade. Isso tem aí. isso também. Pessoal, maravilha, são 11h10 já, vamos liberar o Raul. Raul, olha, muito obrigado, cara, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter participado do nosso encontro de número 167. São 167 semanas consecutivas, galera. É muita coisa, e já temos agendado já semana que vem com o Jefferson, que está aqui na sala desde o começo. Muito obrigado, Jefferson. Enfim, vamos embora, vamos tocar para frente, né, Wando? Estamos chegando perto do encontro de número 200, e depois a próxima meta é chegar a 300. Isso tudo eu costumo dizer, ó, 0,800, ninguém paga nada. Enfim, Para vocês verem, o nosso encontro de número 100, Raul e Jefferson, a gente trouxe os campeões mundiais ainda vivos, para como comemorar o centésimo. Pô, cara, a conversa com os caras, bicho, foi fantástico. Nos primeiros cento e cacetada, né, Bira? A gente nunca gravou nada para os caras se sentirem à vontade e tal, né? Nunca gravamos nada. Perdemos de gravar esses caras. Meu, putz grila, o Vlameiro, meu, não tem preço. Eu que não vi os caras jogar ainda, porra, cara, foi, olha, fantástico. E Raul, muito obrigado mesmo, de coração, cara. Você sabe que eu gosto muito de você, da tua família, respeito muito você, devo muito a você e ao Raulzinho. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Continue assim, porque eu falo, quem trabalha, né, com essa faixa etária tem que ter um busto no clube, cara, porque senão o basquete vai acabar. O basquete acaba. Os caras estão pagando para ver, mas acaba. E se não for esse pessoal que está trazendo o pessoal aí subindo de novo, não sei não. Mas parabéns mesmo, Raul. Muito obrigado por ter aceito o convite. E Jefferson, muito obrigado por ter aceito o convite também já para o próximo, cara. Beleza, Vandir, obrigado aí vocês me convidaram, de eu poder compartilhar um pouquinho da minha rotina aqui, né, do que eu faço. Espero que tenha sido útil aí para todos, né, porque ninguém inventa a roda, né? O basquete é igual em qualquer lugar, né? Cada um tem dá o seu toque pessoal, mas não é muito diferente daqui, na China, nos Estados Unidos, né? E obrigado e parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem. Tenho certeza que muita gente aqui já assistiu, já passou por aí,
trouxe para a bagagem muita coisa boa. Vou ver se eu consigo agora. Que é muito tarde para mim também. Eu saio. Vocês dormem muito cedo, rapaz. Vocês Não, dormem não muito é. cedo. Eu saio correndo da Caldense eu dou aula até as 8, né? E venho para cá. E almoço, eu jantei rápido para vir aqui conversar com você. Eu adoro. Amanhã meu dia é tranquilo. Que meu...